Pois é, vocês já viram, né, que o Bruno Luiz está conosco aqui no estúdio. O Sakamoto pediu a palavra e o Bruno apareceu, rapaz. Tudo bem? Bem-vindo, bom dia. Bom dia, Diego. Bom dia, Sakamoto, Josias e a todo mundo que nos acompanha. E o Bruno está aqui para uma pauta específica. Ele vai falar sobre a família Bolsonaro. Aquele racha na família, Michele de um lado, os irmãos de outro. E diante desse impasse, o PL Mulher não tem feito referências à pré-candidatura do Flávio Bolsonaro, que é do PL, pré-candidato à presidência da República. Não tem aparecido, então, nas publicações, nas postagens do PL Mulher? A Michele não tem feito referências ao Flávio, Bruno? Pois é, Diego. A gente fez um levantamento aqui nas redes do PL Mulher que aponta que nenhuma menção foi feita à candidatura do Flávio Bolsonaro nas páginas do partido, né, nesses últimos 2 meses, né? Fazem quase 5 meses que foi anunciado aí oficialmente que Flávio seria o representante da família Bolsonaro nas urnas, um anúncio que foi feito em 5 de dezembro. E esse comportamento, ele contrasta bastante com o que a gente vê nas redes do PL Nacional, porque nesse período aí de quase 2 meses, as páginas do partido fizeram mais de 40 postagens mencionando a candidatura do Flávio, inclusive na maior parte das vezes aí colocando o Flávio como uma continuidade do projeto do Jair Bolsonaro. Nas redes pessoais também da ex-primeira-dama, Michele, não há menção aí à candidatura do Flávio, mas o que chamou a atenção é que nos últimos dias a Michele fez até uma postagem exaltando o Nicolas Ferreira por conta daquela caminhada que foi feita lá em Brasília, chamou ele de um grande líder, disse que ele foi separado por Deus aqui para conduzir destinos políticos do país. Então, a Michele fez uma postagem sobre o Nicolas Ferreira, mas não se pronunciou aí sobre a candidatura do próprio enteado. E aí, conversando com aliados, aí o pessoal do entorno dos filhos do ex-presidente, eles apontam que esse comportamento da ex-primeira-dama se deve a uma rusga entre ela, né, a um racha entre ela e os filhos do Jair Bolsonaro. Eles apontam que a ex-primeira-dama ela esperava aí ser a escolhida da família para disputar a presidência da República ou pelo menos para ser candidata a vice numa chapa apoiada pelo ex-presidente. A conjuntura ali, o que era mais aventado era que ela fosse uma possível vice de uma candidatura do governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, à presidência. Então, quando Bolsonaro anunciou a candidatura do Flávio, isso acabou sepultando, de certa forma, os planos dela de ser candidata a presidente ou a vice. E esse comportamento tem sido alvo aí de críticas de bolsonaristas. Uma dessas lideranças até me disse em condição de anonimato aí que a Michele tem se comportado como uma criança que perdeu o brinquedo, com uma menina mimada que não tem demonstrado capacidade de liderança, que se ela quisesse liderar aí a direita, ela precisaria colocar interesses coletivos, interesses de um projeto político acima de interesses pessoais. Por outro lado, a ex-primeira-dama foi defendida aí por aliados, a senadora Damares Alves, do Republicanos, lá do Distrito Federal, disse, por exemplo, que a Michele está passando por um momento muito difícil, que está se dedicando aí aos cuidados com o ex-presidente Jair Bolsonaro, que está preso lá na Papudinha, que ela tem se dedicado à família e não tem pensado em política neste momento. E esse discurso aí vai na esteira do que a própria Michele disse nas redes sociais. Na semana passada, ela fez uma publicação nos stories se defendendo das críticas que vem sofrendo e disse que está focada aí nos cuidados com a família, mas é um discurso que não tem, é uma justificativa que não tem tido muito eco aí, não estão acreditando muito que o motivo seja realmente esse, Diego. Pois é, Josias, essa família nem sempre é muito unida, né? Essa família nem sempre é muito unida. Claramente há uma cisão entre a Michele Bolsonaro e não só o Flávio Bolsonaro, mas os filhos dele. Houve uma mudança de cenário desde a transferência do Bolsonaro da prisão domiciliar para o regime fechado. Primeiro na Superintendência da Polícia Federal, depois na Papudinha. Quando estava em prisão domiciliar, o Bolsonaro se encontrava sob influência absoluta da Michele. Estava ali em casa e a Michele prevalecia sobre os filhos em relação à proximidade com o marido. Depois,
na prisão domiciliar, o Flávio Bolsonaro passou a como que monitorar os interesses políticos do pai e se autoproclamou porta-voz do pai nessa matéria política. Depois acabou revelando, num determinado dia de visita, ainda lá na Superintendência da Polícia Federal, que o pai o havia escolhido como candidato representante da família nas urnas de 2026. A Michelle ficou contrariada, né? Internamente, o que se diz é que, para a Michelle, o Flávio Bolsonaro deu ali uma espécie de golpe familiar. Ele atravessou todas as articulações para se colocar adiante das articulações que vinham sendo realizadas e se apresentar como candidato. Depois, o Bolsonaro deu a ele uma carta manuscrita e ele hoje é formalmente o representante do Bolsonaro na sucessão presidencial. E a Michelle emite sinais, um atrás do outro, de que prefere o Tarcísio de Freitas. Dizia-se que ela própria desejaria ser candidata, mas havia também uma ala do partido, do PL, que a enxergava como uma boa candidata a vice, numa chapa encabeçada pelo Tarcísio. Ela repostou nas redes sociais um post da mulher do Tarcísio que apresentava o marido como o CEO ideal para o país. Enfim, ela emitiu sinais de que a predileção dela na sucessão seria a candidatura do Tarcísio e não a do Flávio Bolsonaro. E agora os filhos olham de esguelha, olham com desconfiança a manifestação, a movimentação mais recente da Michelle. O que fez a Michelle? Ela se aproximou daqueles que eram os principais adversários do bolsonarismo no Supremo. Foi a presença do Alexandre de Moraes, pedir a ele que considerasse a sério a solicitação de prisão domiciliar para o marido. Já foi formalizada pela defesa, o Alexandre de Moraes aguarda um laudo médico, o médico que está sendo providenciado pela Polícia Federal, mas ela foi lá fazer o meio de campo, dizer que o estado de saúde do marido recomenda que ele seja transferido novamente para a prisão domiciliar. Esteve também com Gilmar Mendes. O bolsonarismo começou a fustigar a Michelle por conta dessa aproximação dela, sobretudo com Alexandre de Moraes. E os filhos olharam isso com uma certa reserva, estão achando que ela está querendo de novo assumir a liderança desses contatos institucionais do bolsonarismo. Ela pede nos subterrâneos para que os bolsonaristas parem de fustigar o Supremo enquanto estiver em curso essa negociação para devolver o marido dela, o Bolsonaro, à prisão domiciliar, e segue a divergência entre os filhos, Flávio, Eduardo e Carlos Bolsonaro. A percepção é de que a Michelle se empenha muito para levar o marido para casa de novo, porque ela quer novamente exercer aquela influência que exercia quando o Bolsonaro estava 100% aos seus cuidados na prisão domiciliar. Então, realmente, como você disse, Diego, é uma família muito desunida e claramente há uma cisão. A Michelle pensa uma coisa sobre sucessão presidencial e o Flávio Bolsonaro pensa outra. Agora, até aqui, o Flávio prevaleceu, né? O predileto da Michelle, supostamente o Tarcísio de Freitas, praticamente se retirou da disputa na semana passada, quando visitou o Bolsonaro na Papudim e se rendeu às conveniências do criador preso, né? Então, aparentemente, a família, os filhos vão prevalecendo sobre a madrasta má. Esse é o estágio do roteiro até aqui. Mas a Michelle se move como se estivesse ainda contrafeita, como se desejasse mudar o rumo da prosa. Parece que não está totalmente convencida da candidatura do Flávio nessa Câmara. Não está convencida da candidatura do Flávio e a gente segue no Game of Thrones da família Bolsonaro. Mas vai dar strike no YouTube, desculpa, mas eu tinha que fazer isso, né? Enfim, botei a música aqui. Porque, gente, o Game of Thrones da família Bolsonaro, alguém vai ter que empacotar isso depois e transformar em minissérie. Né? Não aquela pataquada lá que estão filmando nos Estados Unidos sobre a história do Jair, mas esta disputa de poder sobre os espólios do rei preso
né, ele está, na verdade, gerando capítulos interessantíssimos. Né? O Josias antecipou aqui, né, colocou. Você teve desde o começo, no momento que o Jair vai à prisão, você começa. A disputa já estava acontecendo, ninguém estava negando. A Michelle estava rodando o país já para se fazer conhecida e ela, vamos deixar claro, ela tem todo o direito de fazer isso. Ela é uma pessoa da política, deixou claro isso, é diretora do PL Mulher, que ela faça isso, mas gerou todo aquele vai e vem, e aí super interessante, quando o Bolsonaro ele ia operar, vamos lembrar, quando o Bolsonaro ia operar no Natal, a Michelle, ela conseguiu o direito de ser a pessoa que ia ficar com ele durante toda a internação. E os filhos não tinham conseguido essa questão. O que o Flávio conseguiu? Arrancou do pai uma carta escrita de próprio punho, atestando que era o Flávio a pessoa. Antes disso, quando a Michelle tinha criticado a possível aliança do Ciro Gomes com o PL no Ceará, o que fez o Flávio, o Eduardo e o Carlos criticaram ela publicamente, pegaram pesado. Depois o Flávio visitou o pai na carceragem da Polícia Federal no Distrito Federal. Na saída, pediu desculpas para a madrasta, falou que tinha se desculpado e tal, porém que o pai tinha indicado ele para a presidência da República. Né? O que acontece, e aí desde então o que a gente tem visto é isso. A Michelle e o Tarcísio se movimentaram para tentar colocar o Bolsonaro, tirar de uma cela de 15 metros quadrados e botar numa de 65 com direito a sol, visita e tudo isso mais, né? E puxar para ele, mostrando para o Jair, olha, nós estamos cuidando de você. Tudo isso faz parte desse Game of Thrones. Mas a indicação, o que o Jair, ao indicar o primogênito, como a gente sempre fala, é uma coisa quase religiosa, quase bíblica, né? Então, Jair Messias indicou o seu primogênito, né, para sucedê-lo. Claro, primeiro, para manter o controle das coisas sobre o sangue Bolsonaro. Não tenha dúvida nenhuma. Segundo, topamos perder a eleição, a ideia não é essa, mas até topamos perder a eleição com um candidato menos competitivo do que o Tarcísio, desde que isso nos mantenha o controle da direita, pelo menos da extrema-direita. Né? E não tenha dúvida, né, que tem um medo muito grande de, quando eleito, outras pessoas que não sejam sangue do Jair abandonem o Bolsonaro, falando, tentei, mas o Supremo não deixou. E quarto, e não menos importante, isso também mostra que o próprio Bolsonaro tenta conter os desejos e sonhos políticos da esposa. Né? Aí a gente pode até analisar a misoginia que o Bolsonaro deu provas durante toda a sua carreira política com relação a isso, Diego. Mas Game of Thrones ainda vai ter outros capítulos. E Sakamoto, acho que só tem duas coisas que eu acho que são interessantes também de apontar aí sobre essas articulações. Primeiro, chama atenção e gera desconfiança entre os bolsonaristas a proximidade do Diego Torres, que é irmão da Michelle Bolsonaro, ao Tarcísio. Diego, que foi assessor do Bolsonaro, inclusive aqui no governo de São Paulo, e que é apontado como esse elo aí, quem faria essas articulações em prol dos dois, né, dessa candidatura do Tarcísio à presidência e Michelle como vice. E você falou também das viagens que ela vinha fazendo ao redor do Brasil. Ela suspendeu essas viagens, sim, inclusive, né, depois do anúncio dessa candidatura do Flávio, porque para os bolsonaristas seria um momento de ela viajar ao Brasil para, inclusive, espalhar a palavra da candidatura do Flávio, e ela cancelou uma agenda que faria em dezembro do ano passado, e na semana passada também cancelou um encontro do PL Mulher que haveria no Tocantins. Então também são movimentos vistos como uma resistência dela a aceitar a candidatura do Flávio. Certo. Bruno Luiz, obrigado pela participação conosco. Obrigado. Um abraço, viu? Bom trabalho para você. Valeu.